Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Vozes da Inclusão, um lugar de acolhimento e informação. Eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou a Janaína, eu tô com uma blusa preta, regata, com colar dourado, cabelo escuro, castanho escuro, liso, um batom rosa. Na minha frente tem um microfone, a caneca do Vozes, e eu sou uma mulher de pele branca, e do meu lado esquerdo tá a minha amiga Flávia. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes da Inclusão. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca também, morena, né? Branca, mas com a pele mais morena, que é a Jana. Tenho cabelo castanho escuro, olhos castanhos. Estou com uma blusa preta, um colar dourado, brinco de pérola, um batom também mais para avermelhado. À minha frente um microfone, atrás de mim uma parede com uma luz roxa. E hoje, Jana, pessoal, hoje a gente vai falar muito sobre uma coisa que é deliciosa e que as crianças em geral adoram. Um assunto diferente, né? A gente nunca trouxe ninguém Exato. aqui, mas como as pessoas que estão aí em casa assistem a gente e sabem que a gente adapta ao esporte, colocar Muito. essas crianças aí com deficiência, sem deficiência, para fazer jiu-jitsu, a gente já trouxe a Bia, para fazer futebol, para fazer o automobilismo, né, adaptado, o também. Douglas. Então, a gente tá aí no mundo dos esportes. E hoje a gente trouxe um assunto bem gostoso. Tá acabando o verão, mas, né, a gente tava falando disso. Mas eu acho que é um assunto que, além de gostoso, é um assunto importante. Necessário, porque acho que toda família, né, precisa educar as crianças com relação à piscina, a mar, né, a como poder se virar dentro da água, evitar acidentes domésticos, porque você não ouve um, nem dois, são vários acidentes domésticos que acontecem com criança em piscina. E para isso a gente trouxe Fernanda Beltrame. Ela é... O meu nome é Beltramine. Beltramine. Fernanda Isso. Beltramine. Diferente, bonito. E ela é professora de natação, ela vai contar um pouquinho aqui pra gente hoje, dar dicas, enfim, para as famílias sobre a natação, enfim, a criançada na água. Fernanda, conta pra gente aqui um pouquinho a sua formação, se apresenta para os nossos ouvintes aí. Olá, muito obrigada pelo convite de trazer aqui informação para as famílias que estão aí nos assistindo, nos vendo. É muito importante esse assunto porque, para a gente saber, tem um dado que a cada 3 dias morre uma criança de 1 a 4 anos afogada. Nossa. E isso é só o que é, na verdade, colocado nas mídias, porque é muito maior esse número e a gente não tem acesso. Então, é muito importante tudo isso que a gente vai falar hoje aqui. Eu sou formada em Educação Física, trabalho com natação, mas eu saí um pouco da natação esporte e fui para a natação preventiva infantil, que é exatamente aonde que os maiores casos de afogamento, e trazendo uma boa relação com a água antes da técnica. Porque a técnica a gente sabe aplicar e vai lá e coloca, mas será que uma criança que nada crawl, cospe, peito, borboleta salva a vida dela no momento que ela precisa estar ali com habilidade? Então, a gente vai falar bastante disso hoje aqui, tá bom? Só as modalidades. Né, que ensina. Exatamente. E eu achei super interessante essa classificação que eu nem conhecia, Jana, que a gente tem uma natação aí preventiva e uma natação voltada para o esporte, enfim, para saber as modalidades e tal. Não sabia que tinha essa dicotomia, essa diferenciação dentro da especialidade da natação. Então, como é que é essa... A partir de quantos anos? Assim, primeiro, como é que você aborda as famílias e se... A partir de quantos anos você fala se a família quer que faça uma natação mais preventiva ou uma natação para aprender as modalidades, né, dentro da natação?
Ó, De nada. todos os clientes que chegam até mim com crianças até 10 anos costumam ser para natação preventiva. São crianças que se jogar na piscina, vai morrer afogada. Não sabe nada, não sabe se virar. E aí o pai, mas eu só quero que eles se virem. E usa muito a palavra sobrevivam. E eu sempre chego para os pais e falo para eles, eu acho que você não quer que o seu filho sobreviva, porque a palavra sobreviver, ela é negativa, ela é pesada, ela é acompanhada de medo. E quando a gente sobrevive a um acidente de carro, a uma queda de avião, a um incêndio, é algo ruim. Então a gente não quer essa trauma, experiência né? para a criança, e a criança nunca deveria ser inserida num ambiente de sobrevivência. A partir daí, eu comecei a pensar nas vivências aquáticas. E aí trazer para essas famílias de zero, desde o nascimento, até os 10 anos, que é mais ou menos a busca ali. Por que 10 anos? Porque 10 anos a criança começa a encostar o pé no chão. E aí, na verdade, fica meio escapado ali, né? Que não sei nadar porque ela tá com o pé no chão. Mas quando a criança não tem o pé no chão, é muito importante ensinar desde sempre. Ah, mas é um bebezinho, é só jogar na piscina que aprende a nadar? Não. Porque aí a gente entra em outro ponto, que é as memórias intrauterinas, tudo que a mãe passou na gravidez, que passa ali, né, pelo cordão umbilical, cortisol alto. Então, pode ser que essa criança, quando nasça, ela não seja muito adepta à água, dependendo da vivência que teve com a mãe. Então, tem que ser apresentada a água através dos banhos. E aí, você perguntou a idade, é melhor começar nos banhos, vai ser muito mais seguro emocionalmente para todas as crianças, do que você não apresentar os banhos, dar aquele banho rápido, evita molhar o rosto e leva para uma aula de natação. Na aula de natação, vai molhar o rosto. E aí, pode ser um dos motivos que as crianças mais choram na aula de natação. Porque... Então, antes de falar sobre o pé no chão, que eu tenho um viés aqui, vamos começar do começo. Tá. Você falou dos banhos. Então, qual que é a Como sua que a gente metodologia? pode? Como que introduz a criança nos banhos? O primeiro passo é a gente olhar para nós, adultos, e ver, que foi aí que eu descobri que vários adultos também não tomam banho vivendo. Eles sobrevivem, água, tem assim, fobia né? de Tipo, água. quando eu vou passar, enxaguar o cabelo do meu filho, ele fica assim, ai, não joga no meu rosto, não joga no meu rosto. Exatamente. Aí fica assim, com a mão do... E eu acredito que sejam por dois motivos. O primeiro deles pode ser o shampoo, que em algum momento ardeu ali, eles não souberam muito bem lidar com aquilo. E como a gente não explicou, eles não sabem que foi o shampoo. E o segundo deles é o ver, que é o neurônio espelho, que eles veem que a gente tem aflição com a água e aí eles têm aflição junto com a gente. Então tem muito mais crianças que têm aflição nos olhos, porque os pais têm aflição nos olhos também, isso vai passando de geração em geração, do que de propriamente o shampoo ali que tá presente. Meu filho fala que eu afogo ele no banho. Ele se sente, talvez a quantidade jogar de água pode ser grande. Então, o que E você tem aconselha? que a gente pode fazer com as crianças para ajudar aí nesse momento do banho, eles irem se familiarizando mais? O primeiro ponto, crianças que são menores, de 2 anos até 3 anos, eles não conseguem ficar muito tempo com a cabeça embaixo da água. Isso eu tô falando de crianças que têm medo de água, crianças que não passaram desde lá dos 6 meses por um processo com uma relação com a água. Agora, uma criança que tá mais perto dos 5 anos, ela já aguenta segurar o ar, por exemplo. Então, você pode aumentar o tempo de ficar jogando água na cabeça dele ou pedir para ele para debaixo do chuveiro. Eu costumo muito falar para criança ir para debaixo do chuveiro. Por quê? Como que nós vamos conseguir calcular o tempo que essa criança consegue ficar sem respirar? Então, eu faço com chuveirinho, eu faço com canequinha, mesmo assim ele E dele entrar, ele ir? Ah, ele não sei se vai encontro da água, assim. Você acha que quando eu seria lavo possível? O cabelo, eu sempre, jogo com alguma coisa menos em cima, assim. Sempre, falo, põe a cabeça pra trás. Daí ele não gosta também. Ele prefere com a cabeça pra frente, colocar a mão aqui e jogar Dá uma protegida. Assim, no olho. Eu não sei. Agora tá melhorando um pouco. Mas ele sempre teve aflição. Acho que talvez seja por isso os escândalos das crianças na hora do banho. Exatamente. Né? Todas são, por causa da sensibilidade no olho. A maioria. E o que é interessante, quando tá na barriga, estão de olhos abertos, né? Dentro do líquido amniótico. Exato. A gente vai ensinando eles a não gostarem de água no decorrer dos banhos. Lá, quando são bebezinhos, eu não sei se você vai se lembrar com o seu. Mas uma das coisas que a gente mais faz no banho é passar a mão no rosto da criança. A gente joga a água pra lavar e passa a mão no rosto pra tirar o excesso
excesso de água. Mas esse excesso de água tá incomodando nós que estamos vendo. A criança não incomoda. Entendi. A gente, quando tá lá lavando nossa cabeça, a gente só dá uma mexidinha lá e pronto. Mas as crianças, a gente olha e fala, não. E aí vai passando secando. Aí no decorrer dos anos, essa criança vai apresentando essa hipersensibilidade. Mas que dá pra virar. É só voltar e molhando devagarzinho, ser bem respeitoso, sabe? Quanto mais respeitar essa criança emocionalmente, mais ela entrega resultado pra gente. E Fernanda, deixa eu te perguntar, natação é aprender a nadar, a sobrevivência, é pra todas? Eu digo assim, todo mundo pode nadar? Criança com deficiência, criança sem deficiência? Olha, eu acredito que se o profissional ou a pessoa envolvida tiver com um propósito, é para todo mundo. O tema aqui, né, o nome do podcast, Vozes da Inclusão, diz muito sobre isso. Se você está determinado nesse propósito, você vai conseguir incluir muito essa criança dentro da água. Claro, sem comparações. E até crianças que não tem nenhuma questão. Não apresentam nenhum diagnóstico, elas também não devem ser comparadas, né? Eu vejo muito pais que têm filhos, um de 5 anos e um de 3 anos, e compara, mas o seu irmão já tá fazendo isso, mas o seu irmão... Não. Eu acredito que todo mundo pode ser incluído, né? Mas sabendo que vai chegar num certo ponto, vai ter uma limitação, ou de movimento, ou de aprendizagem, dependendo do diagnóstico da criança. Você atende pessoas com deficiência? Eu atendo, tanto no presencial quanto à distância. À distância? À distância. À distância. Isso eu Como queria é que saber. faz? Imagina isso, ó, que nós estamos fazendo aqui. Vocês estão ensinando outras pessoas à distância. Da mesma forma. A única coisa que eu cobro são vídeos. Porque eu preciso ver o que essa criança está fazendo, porque às vezes o pai relata de um jeito que não é o que eu, como profissional, enxergaria. E aí eu falo pro pai, vai me mandando vídeos, como que tá sendo, e aí a gente vai migrando essa criança pra encaminhar. Nossa, mas essa criança à distância tem deficiência que você faz? Ela tem autismo, E ainda é mais difícil ainda, porque ele precisa de uma confiança, de uma segurança. E ele é não verbal, ele é nível 3, ele só se comunica por prancha. Aí eu e a mãe, a gente fez uma prancha lá pra ele, bonitinho, com os desenhos. E ele tá se desenvolvendo. É a coisa mais linda do mundo. Muito legal. Eu acho que para vocês, profissionais também, assim, quando vão vendo um resultado, a evolução, né? Lógico, não estamos falando aqui de competição, de alto nível, nada disso. A gente tá falando de desenvolvimento humano, criança, físico, tal, né? Deve ser também uma sensação assim de, nossa, meu trabalho, ó. Nossa, eu não sei, não tenho palavras pra explicar. Porque assim, eu não tô desmerecendo, não tem nada a ver. Lógico, se você pega crianças também que não tem nenhum tipo de deficiência, não sei se é isso, tá? Mas você já vai mais ou menos esperando resultados. Então, olha, de tantos anos se entrar na natação, pelo menos, sei lá, com 3, 4 anos, consegue fazer os movimentos do crawl. Né? A outra consegue fazer o movimento das costas. Mas quando você pega uma criança que vem com uma deficiência, que ela não consegue se comunicar, né? Que ela tem limitações de coordenação, né? Enfim. E aí você vê a criança saindo de um lado e conseguindo andar ou chegando, nadando de alguma forma até um pouquinho do outro, você fala, nossa, é bom demais. Eu acho que deve dar uma sensação diferenciada. A primeira frase que vem na minha cabeça é menos uma criança que vai morrer afogada. Nossa, é a primeira frase. Eu falo que meu propósito é esse. Mas para atender essas crianças com deficiência, precisa ter alguma especificação, um estudo diferenciado, uma outra, como fala? Uma especialização. Eu comecei a atender mais depois que eu, por mim só, não é obrigatório, tá? Dentro da educação física não tem obrigatoriedade de certificações ou especializações para isso. Você tem o diploma da educação física, você tem um CREF, você pode atender. Mas eu não me sentia confortável e eu fui estudar a certificação da educação positiva, fui estudar também terapia holística, eu saí da natação para entender sobre o desenvolvimento da criança. Eu queria entender o que acontecia, porque... eu dava aula e eu não entendia, porque às vezes o pai vinha com um relato do meu fracasso, lá na viagem dele.
E eu falava, gente, como assim? A criança faz tudo aqui na minha aula e chega lá na piscina, lá no hotel não faz. Isso é um fracasso meu, né? Eu pensava. Então, eu fui indo atrás, isso uma criança sem diagnóstico. Quando eu comecei a entender que as crianças, elas têm um potencial muito grande para me fugiu uma palavra aqui. Elas têm necessidade de segurança emocional, aí tudo se encaixou. Por quê? A água, imagina um adulto que não sabe nadar. Você não vai pegar esse adulto, jogar na água e falar, bate a perna. Você não vai pegar ele por debaixo do braço e enfiar ele dentro da água. E eu comecei a ver que eu via isso dentro, né, dos cursos. E eu falava, não, gente, tá tudo errado isso. Então, isso me incomodava. Eu fui atrás de pessoas que falassem... médicos, pedagogos, psicólogos, e eu comecei a entender essa criança de um jeito que a minha formação não me deu essa base. E aí eu consegui chegar nas crianças com diagnóstico, que tem mais dificuldade, porque se você chegar nessa criança como se ela fosse um robô, ela não vai fazer, porque ela tem ali, cada criança tem a sua limitação, e ela não vai responder. Você vai falar, bate a perna, ela não vai bater, né? Vai girar braço, ela não vai girar. Então, vai molhar o rosto, por exemplo, eu aprendia que a gente jogava assim, mas essa criança tem hipersensibilidade no olho, joga água no rosto dela. Mas isso é falta de respeito. Se eu estiver na piscina com você e jogar água no seu rosto, o que você vai pensar de mim? Exato. E por que isso pode entre as crianças? Então, eu fui nessa direção, mas não tem um título, assim, sabe? Pra isso. Mas aí as pessoas acabam... Porque, assim, hoje nós, como mães com pessoas com deficiência, a gente sente falta de coisas especializadas né? Porque, assim, é o que eu tava falando. Meu filho tem paralisia cerebral, então ele não anda sozinho. Então, ele não fica em pé. Então, assim, ele não fica em pé na piscina. Então, assim, mesmo a piscina dando pé pra ele, eu jamais deixo ele sem boia, porque ele não anda dentro da piscina. E ele é grandão, ele tem 1,22 m. E aí que tá, falta isso, porque eu vejo todas as natações que eu vou levar ele, tratando ele como todas as outras crianças. E ele não é como todas as outras crianças. Então, aí que tá a inclusão. Tipo, eu tenho que tratar ele realmente diferente, como ele é, entender o corpinho dele. E aí, quebrei a cabeça muito, a gente trocou de natação várias vezes, tentei uma professora na minha casa, e ele usa boia, a segurança dele é boia. Aí, abri uma natação maravilhosa agora na minha cidade, e com banheiro adaptado, pessoas que têm aba, pessoas que, tipo, atendem individual, um lugar maravilhoso, esteira dentro da piscina, bicicleta dentro da piscina, tudo, assim. Uma estrutura tipo, perfeita. Uma estrutura perfeita, achei maravilhoso. Eu falei, nossa, é agora. E aí eu falei, filha, a gente vai fazer natação. Ele falou assim, mamãe, mas eu preciso levar boinha? Eu falei, não, você não vai precisar da boinha. Aí ele falou assim, viu, mas eu não sei andar, como que eu vou nadar? Aí que tá a pergunta, precisa andar pra saber nadar? Não. Tem dos esportes que mostram pra gente, os Paralimpíadas, que mostra. Tem gente ali que não anda e consegue se deslocar na água. A importância, por exemplo, da boia, eu não sei se você já levou ele, ainda vai levar? Já levei, ele já chegou lá, a primeira coisa que ele falou, tio, eu não trouxe a boinha porque a mamãe não deixou. Aí ele falou, não tem problema, você não vai precisar da boinha. Aí ele tá no canudo, na pranchinha, mas ele não bate perna, né? Ele não tem essa dissociação de uma perna da outra. Então, assim, primeiro que é rígido e segundo que ele não consegue. Ou vai as duas, ou vai uma e vai a outra depois. Mas o braço ele consegue, mas assim, eu morro de medo. Eu quero muito que ele aprenda a nadar. Mas é isso, eu não quero que ele aprenda a nadar borboleta, crawl e costas e peito. Eu quero que ele saiba se virar na piscina, que ele não morra afogado. Sim, mas dá. Eu já atendi um aluno, eu fiquei 4 anos atendendo um aluno desta forma. Ele tinha muita dificuldade, as pernas afundavam. E eu fui mostrando pra ele que o posicionamento dos braços dele favorecia ou não a flutuação dele. Então, por exemplo, o seu filho é uma criança que usou boia. A boia, ela deixa sempre a criança um nível pra cima da flutuação do corpo. Então, toda criança que usou boia, ela vai ter mais dificuldade de flutuar. Ela vai ter sempre uma sensação de queda, que eu tô caindo, que eu tô socorro, porque a boia causou isso. Então, é uma experiência que precisa falar, agora você está sem boia, mas olha, o seu queixo chega próximo da água, mas dá pra gente ficar. Por exemplo, encher o pulmão de ar é uma das situações que a gente consegue deixar esse corpo flutuando. Enche o pulmão de ar...
O máximo que você consegue, trava. Aí você molha a orelha, deixa o queixo bem pertinho da água ali, sem se mexer. Numa água doce é mais difícil, no mar é mais fácil essa flutuação. Mas é possível. Vai conseguir de primeira? Talvez não, mas vai tentando devagar, com paciência, tenta um dia, não conseguiu, vamos pra casa, a gente tenta no próximo. Mas é possível, sim, a gente chegar numa natação que ele chegue na borda, porque ele tem o movimento do braço, tem no Paralímpico que não tem os membros, né? Tem o braço e a perna. E eles vão, Gabrielzinho. então a gente consegue chegar. É uma apresentação que precisa de respeito, precisa de cuidado, precisa de consciência de todos os envolvidos, e ele vai aprender. Depois você me manda esse vídeo aí. Pode deixar. Ele não gosta também de colocar o ouvido na água. Ele põe o rosto, mas a ouvido, entrou água. Mas eu acho que isso é uma aflição, né? basicamente, de quase todo Todas mundo. as crianças. Colocar as crianças. o ouvido na água, né? Porque entra água mesmo, a gente tem que ficar lá. Mas ama água, é engraçado, né? Ama. Na minha casa tem piscina, então ele ama água. A gente vai pra bastante hotel, resort com piscina, mas sempre de boinha. É legal fazer uma observação disso, porque eu acredito que todo mundo deve ter concordado agora com vocês, isso do ouvido. Eu gosto muito de uma frase que é: a informação organiza. Pra criança, quando a gente conta a informação, a gente fica ali, né? Meu Deus, e agora o que será que ele vai pensar? E eles já pensaram, eles só estão esperando a gente falar. Aí você fala pra ele do ouvido. Eu gosto de ter essa conversa com todas as crianças. Eles acham, assim, que o ouvido, quando entra água, é um caminho que vai até a China, né? Porque a sensação é Que essa. não sai nunca. Que dá uma volta no cérebro inteiro. O canal é desse tamanho, é minúsculo. E aí eu conto isso pra eles. Eu falo assim: sabia que é menor do que um caroço de feijão? É mesmo? E aí eles vão olhando. Então essa informação organiza. Você fala, você só sente porque a nossa região da cabeça é mais quente. E a água que tá entrando é mais fria, então você sente. Mas é um buraco, então vai sair a água. Se não sair, a gente chacoalha até conseguir sair. Isso melhora muito a aceitação dele depois de colocar. Mas entra água e aí é só fazer assim que sai, porque às vezes eu tenho que pôr álcool, né? Tem pessoas que andam com vidrinho de álcool, algodão. Porque comigo já aconteceu. Comigo já aconteceu. Uma tipo, gotinha. de entrar, aí eu sinto barulho. Vum. Você sente um barulho, realmente parece que vai Água. pra China. Porque aí parece que entrou e você fica surda com o ouvido. Tapa o ouvido. Exatamente. E aí eu pingo umas gotinhas de álcool, aí faz outro barulho, tipo, chupa o álcool, daí dá os pulinhos e aí cai a água. Eu posso fazer isso? Pode. O que não acontece? Mito, não, isso acontece. Acontece coisa de muito, vó, né? com todos os professores. Coisa de vó, de jogar álcool. Você tá no falando ouvido. em vó? Aí eu vou fazer um parênteses aqui. A minha avó, acho que essa semana faz 1 ano que ela faleceu. E a minha avó foi aprender a nadar com 60 anos. Uau. Quando ela fez 80, ela participou de uma competição que chamava 24 horas de natação. Uau, que legal. Cada membro da equipe nadava durante 1 hora. Ela nadou das 2 às 3 da manhã. E a gente, todo mundo Com foi, 80 os anos. netos pra homenageá-la e Como que ela tal. realizou? Era um sonho? Na verdade, ela foi aprender a nadar porque ela, quando era criança, não teve oportunidade. E aí, quando eu era criança, meu pai construiu a casa na praia, ela queria muito entrar no mar, e aí ela foi aprender a nadar. E aí, o que eu mais tenho de lembrança boa com a minha avó da nossa infância é que a gente entrava no mar juntas, sempre, e a gente nadava, a gente passava a manhã inteira nadando as duas no mar. O meu avô ficava pescando com uma varinha, e eu e a minha avó nadando. Então, Nossa, assim, eu que tenho máximo. essa lembrança. Inclusive, quando você falou, né, que faz vivências aquáticas e tal, quando o João ficou 6 meses na UTI, quando ele nasceu. E aí, quando ele nasceu, eu foquei muito no João sobreviver ali, e realmente era uma questão de sobrevivência. E o que eu mais pensava, o que eu mais falava pra ele ali, eu falava assim: filho, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, você vai nadar com a mamãe. A gente vai nadar de Santos, a gente vai sair do canal 7, vamos até o canal 1. Quando você fizer 12 anos, a gente vai fazer essa travessia juntos. Eu sempre gostei muito de nadar. Até os meus 20 anos eu nadava mesmo, né? Petia, tal, não sei o quê. E o mar, pra mim, a praia, é um lugar que eu só tenho boas memórias, boas recordações, e amo a água e tal. E o bichinho nasceu que ele adora um peixe. Agora, esse ano aí, ele começou com esse negócio do tubarão e tal, mas na piscina ele continua gostando muito de água e tal. E se Deus quiser, vai passar esse negócio do tubarão. E quando ele fizer 12 anos, a gente vai atravessar lá. Que delícia. Mas, enfim, era só um parênteses que eu fiz aqui
porque a natação, para mim, sempre me gerou boas lembranças. É um esporte que eu amo, acho super necessário, principalmente para criança evitar acidente e tudo mais. E também, eu também tive bronquite quando era pequena, etc. E sempre foi recomendado e sempre me fez muito bem também. E tem até eu tenho uma dúvida também. Tem escola de natação que tem piscina com água X e água Y. Eu até esqueci. Uma é cloro porque e outra é salinizada. Salinizada, e na minha cloro, época, ozônio, eu- cobre. eu ia à natação, sempre fiz natação e tal, e eu, quando saía da natação, sempre me dava alergia, sempre ficava com o nariz escorrendo e tal. E hoje, assim, eu vejo que as águas das piscinas... O cloro arde o olho, né? Mas nessas natações que tem água diferente, ajuda também essa questão da alergia nas crianças, né? Qual que é a diferença das Tem- águas? Como é que funciona isso? Qual que é além das- melhor das pra Ó, nós? é natações? assim, ó. Vou falar da do cloro. Uhum. A Que é a do- mais comum. A do cloro é a mais comum e eu aprendi no ano passado sobre isso. Que quando... Eu não vou saber explicar igual um químico, gente, mas vamos lá. Não, tudo bem. Quando o cloro ele mistura com a urina da criança, Aham. ela forma uma substância que chama cloramina, que é a que dá aquele cheirão de cloro no ambiente. Ah. Então significa que tá faltando cloro, porque ela virou cloramina. Então é como se Aham. desperdiçasse o cloro à toa. E aí essa piscina tá sem os produtos. Essa cloramina arde os olhos, irrita, dá secreção, irrita a pele. Entendi. E isso acontece. A de ozônio são 3 moléculas de oxigênio. Ela é bem agradável também para as crianças fazerem aula. Os pais costumam fazer ou de ozônio ou a salinizada. Algumas poucas piscinas ainda usam cobre, mas a maioria está optando para salinizada ou para ozônio. Tem muitos pais e até donos de academias que acham que a piscina não vai ter cloro. A piscina vai ter cloro Tem. também, só que é uma Ah. porcentagem mínima. O Ministério da E Saúde pede para mata pôr. as bactérias, tudo, mesmo sendo Mata se de for ozônio. tratada da forma correta. Ah, tá. Hoje em dia, com a experiência que a gente vê, até teve recentemente um caso Nossa, eu vi. de uma piscina mal cuidada. É. Então, na verdade, o que está faltando são os profissionais que cuidam dessa piscina, né? Aham. Deveria ser um químico. Aquilo que a gente falou de título, de Aham. especialização, não tem uma cobrança para isso. Não tem um Tem conselho que dentro cuide das disso. academias. O que aconteceu nessa Aqui em São eu não Paulo. sei, mas você sabe o que aconteceu? A mulher tava nadando e ela tava junto com o marido, né? Tava no meio da aula. E aí, não, ela saiu, já tinha acabado. Ela saiu passando mal e morreu ali na Foram saída, 7 né? pessoas. Eles 7 eles pessoas não que terminaram a aula, não. Não, 7 internaram e uma morreu. É. Foi isso, se eu não me engano. E o que houve? Todas com intoxicação Produto respiratória, químico, é. E qual que é o produto? Então, aí não dá pra saber, mas as investigações falaram que estava 3 vezes mais do que a piscina poderia receber. Então, assim, é mais ou menos isso. Tá com cloramina, eu não sou química, mas Sim, tá só- com cloramina, precisa de um outro produto X. Aham. Não é só ficar atacando cloro, entendeu? Porque tem cloro, tem barrilha, tem sulfato de alumínio, tem Sim. vários produtos que você vai colocando. Então, Por mesmo exemplo, uma água de ozônio e uma água salinizada tem cloro. tem todas as cloro. águas, tem. Mas tem bem menos chances de dar um problema do que só cloro. Ah, Ah, entendi. Eu já percebi isso, porque eu entro nos 3 tipos. Uhum. A salinizada e a de ozônio dão bem menos problemas de tratamento de água do que a do cloro. E deixa eu te fazer uma pergunta. Tem, por exemplo, você faz essa natação preventiva aí até os 10 anos, vamos colocar assim, né? Para a criança saber brincar ali dentro sem sofrer algum acidente e tal. Tem uma diferença, tem alguma técnica que você ensina a criança na piscina e se ela estiver no mar, no rio, para se tiver alguma situação ali que ela consiga sair também da situação ruim? Ou não? Ou, Tem. Dá pra treinar tudo isso na piscina. Aham. A piscina, eu sempre explico para as crianças que é uma água parada. Fala assim, ó, quando você estiver no mar, o mar não é parado. O mar tem onda. Aí a gente explica da lua, né, da onda e vai montando tudo isso para a criança. A própria prancha, aquela prancha que a gente usa, ou a pequena Eu ou a gosto. grande, se você segurar essa prancha assim e balançar ela, Sim. a piscina vai ficar cheia de ondas. Aham. Então você pode falar para essa criança ir atravessar de um lado para o outro, ou até mesmo a criança só sentir
essa onda. Porque tem criança que nunca entrou no mar. Então, ela só sente a onda, ela vai ver que o corpo dela não consegue ficar parado. Aí a gente fala, tá vendo que o seu corpo não consegue ficar parado? Entendi. Eu costumo dizer que a criança que conhece a água, ela não coloca a vida dela em risco em nenhum ambiente aquático. O problema é você ensinar só o que é piscina. Piscina é diferente de água. Agora, se você ensina que a água pode, por exemplo, ser de uma cachoeira, que ela cai, ela pode ser de um lago, ela pode ser de uma represa, ela pode ser bebendo, né? Tem criança que engasga bastante. E isso vem muito da introdução alimentar, que fica muito tempo com bicos, com canudos. Sim. A gente precisa apresentar o copo aberto para essas crianças, para elas não engasgarem tanto. Então, precisa apresentar a água para as crianças. É mais seguro do que só apresentar uma piscina, só apresentar uma aula de natação. Entendi. Aí a gente começa a ter consciência para prevenir os afogamentos. Ai, que E bacana. tem traumas também, né? E aí, como que surgem os traumas? Porque, por exemplo, minha mãe, ela com 7 anos foi jogada no rio Nossa, pelos próprios irmãos. Ah, Balança- tá, estavam brincando e pô, empurraram. brincando de balança Aquela- caixão, né? E jogaram ela, e ela morre de trauma, e até hoje Não ela nada. nunca... Não. É. E aí tem que trabalhar isso em terapia, né? Não trabalhar na piscina. Ou ela pode achar um professor que foi pra linha da psicologia. Eu falo que todo professor de natação deveria fazer psicologia. Aham. Porque eu fui essa pessoa também. Só que sabe quem me jogou? Adivinha? O meu professor. Ah, é? Você tá brincando? Sério? O meu professor. Eu tinha uns 4 anos de idade e ele tinha 2 piscinas, uma infantil e uma grandona. E ele viu que eu já estava muito bem ali na infantil. Meus pais sempre me levaram para brincar na água, então eu tinha uma familiaridade ali com piscinas que davam pé. Sim. Ele falou assim: não, agora chega, hoje você vai nadar na piscina funda. Eu lembro assim como se fosse há 10 te minutos empurrou. atrás. Nossa. Aí, não, ele me pegou pelos braços e ele fez um sacode assim. Eu falei, não, eu não vou, eu não sei nadar. Ele falou, você vai sim. Aí o pior, né, que meu pai tava assistindo e meu pai não sabe nadar, então pra ele tava certo. Quando a gente não tem consciência e a gente não tem educação aquática, o que a gente vê tá certo. Eu lembro como se fosse há 5 minutos atrás. A sensação era de morte, que eu ia morrer ali. Nossa, com certeza, ainda mais pra uma criança. E aí, como que você fez pra... Eu nem lembro, eu lembro que eu ia Não, morrer só. hoje em dia, assim, como que você fez o trabalho? Eu não Você fui se mais tornou nessa piscina. Você se tornou professora de natação, né? Exatamente. Então, do trauma à profissão. Ao ensino. Exato. O meu foi para esse lado. E com 7 anos eu também me afoguei no mar. Eu peguei uma prancha para pegar onda. E só que eu capotei e eu fiquei deitada. E eu procurava o chão pra lá e em cima da água pra lá. Eu nunca ia conseguir. E aí o meu irmão, pela cordinha da prancha, me achou, porque o mar era aquele mar que não dava pra ver. Aí ele me puxou, eu comecei a vomitar, de tanto que eu já tava ali afogando. Nossa. Por que depois de tudo isso tudo você isso resolveu ser visou- professora de natação? Eu acho que eu sempre amei a água. Ou talvez de ver meu pai e minha mãe com medo de água, não sei. Mas eu sempre, desde pequena, falava que eu ia ser professora de natação. E mesmo acho que eu morrendo tinha tanta afogada quase dificuldade. 2 vezes. Eu acho que eu tive tanta dificuldade de achar alguém assim carinhoso, sei lá, de uma forma que me entendesse. E que é hoje que eu faço assim muito com as crianças. Às vezes os pais falam, não, mas tem que nadar. Eu falo, pera, pai, calma, respira. Eu falo, respira, calma, vamos devagar. E aí a criança, só de escutar isso, ela já, relaxa. E Né? você tem uma escola de natação? Eu trabalho na casa dos clientes, eu vou até a casa dos clientes. E esse ano eu comecei num projeto, assim, ó, eu trabalhei em várias academias, escolas, projetos, centros de natação. Aí eu fui pro particular. Aí eu fiquei no particular 10 anos, sozinha ali no particular. Só que eu falei assim, não, tá muito confortável, vamos mexer essa vida. Aí esse ano eu entrei num projeto onde eu atendo 20 crianças por hora. Então são 20 crianças de 2, 3 anos, 20 crianças de 4, 5 anos, 20 crianças de 6, 7 anos. nossa, só Tudo você, junto, com eu e todas- uma professora. A gente vai contratar agora o 3º professor. E aí eu peguei toda a minha metodologia e queria aplicar ali. Então não queria pegar da prancha pra todo mundo, ou espaguete pra todo mundo, como é uma aula de natação tradicional. Gente, deu certo. Deu certo, assim. Não tem nem 2 meses de aula, estão quase todas as crianças nadando. Crianças que não colocaram nem o rosto na água. Mas aonde? Fica em Santana de Parnaíba. É um projeto... Tá. Mas é numa academia de natação? Não, é dentro de uma escola. Ah, tá. Mas você dá aula pra 20 alunos ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo. São Então, 80 alunos. E aí você Nossa. consegue dar Dentro da atenção? piscina? Então, eu não deixo, por exemplo, assim, o meu filho, ele tá fazendo particular.
Sim. Porque, por enquanto, ele tá fazendo meia hora dentro da piscina, só ele. Aí, quando ele evoluir um pouco, daqui a um mês, aí ele vai pra uma turminha de 6, 7 alunos. Porque, assim, Sim. você tira o olho dele. Imagina, eu não deixaria nunca meu filho com 20 alunos. Exatamente. Aí, o que eu fiz? É uma piscina, pra vocês entenderem e ver que eu não sou doida. É uma piscina que não dá pé, mas eu tenho duas plataformas que dá 4 metros por 2, onde a água bate mais ou menos aqui nas crianças. Eu junto essas mesas. As primeiras aulas foram só lá. Ah, mas tem uma piscina gigantesca pra ir. Tá, mas as crianças primeiro precisam entender a ficar aqui em cima da mesa. Aí, em cima da mesa, eu uso muito brinquedo na minha aula. Então, comecei a colocar brinquedos pra eles brincarem. E aí, aquele alvoroço que tá de crianças com medo, chorando, ele simplesmente some, desaparece. Se você colocar brinquedos que interagem com a água. O que são brinquedos que interagem com a água? Copos, regadores, colher, coisas que pega água, né? E às vezes a gente pega um brinquedo, mas ele não interage com a água. E aí não faz a criança brincar com a água. E aos poucos foi indo, aí a gente deixa uma criança lá, mais brincando, a outra que tem medo, canta uma musiquinha coletiva, às vezes eu pego e aí vai fazendo o exercício devagar, sem pressa, gente, juro, em menos de 2 meses eu tô tendo o mesmo resultado do atendimento particular. Aí eu vou falar que se fosse lá 10 anos pra trás, eu não traria esse resultado. Não traria. Isso tudo Porque foi dado tudo a sua que eu estudei. vivência, os estudos. E Mas da você consegue dar segurança atenção emocional. pra todos eles? Pra todos eles. Mas não claro tem criança que com deficiência nessa turma? Não tem, por enquanto. Porque eu acredito que lá não tenha, mas eu acho que algum dia vai chegar. Sim, mas tem com diagnóstico de TEA, tem. Então, mas aí não tem que ter um atendimento especializado, mais voltado só pra essa criança? Ele tá indo super bem. Eu No juro pra grupo? você, tem 2 alunos, um em cada turma diferente, ainda não aconteceu de ter 2 no mesmo horário. Mas ele tá indo super bem. Claro, eu fico mais de olho ali, né? Porque às vezes eles se irritam fácil, eles têm muita agilidade, uma energia ali a mais. Então eu já fico de olho ali. Eu falo, vem cá, ó, vamos brincar com isso aqui. Eu já tô vendo que tá saindo ali do padrão. Só que assim, uma coisa, gente, que é muito, muito importante falar. Eu fico 1 hora com eles. As aulas que a gente vê de academia, de escolas... 45 minutos. 45 minutos. E assim, aqui em São Paulo... Mas é 45 minutos, 6 alunos, 7 alunos. Então, 20, mas tem aqui que em ser São 1 hora Paulo, e mais pra 20, cima... 1 hora e meia. Mais pra cima do Brasil, tem aulas de 20 minutos. Meu Deus. Então, por isso que não aprende, entende? Então, assim, se eu tô atendendo 2 vezes por semana, 1 hora, eu tô dando 2 horas de atenção para um grupo de 20 crianças. Tem crianças que já nadam mais? Tem crianças ali que nitidamente já frequentaram aula de natação. Eu deixo elas ficarem brincando, essas daí saem da mesa. E aí as professoras que estão lá de fora, que não têm educação aquática, ficam doidas. Olha lá, fulano. Eu falo assim, deixa ela tá nadando, sabe? Então a tranquilidade da experiência faz eu conseguir trazer evolução para uma criança de 20, uma turma de 20 alunos com criança de 2, 3 anos. Há 10 anos atrás, eu tenho certeza que eu não faria isso. Tenho certeza. Não ia. Eu ia falar, vocês estão loucos, velho. Eu não vou fazer isso. Mas a experiência, mais da segurança emocional que eu fui criando no meu atendimento particular, trouxe base para esse atendimento em grupo. E é lógico, né? Também, dada a sua experiência, tudo você consegue ali definir. Aquela criança não dá para deixar ela ali mais solta. Essa daqui já dá. Sim, exatamente. Né? Você tem esse olhar, você consegue fazer esse filtro, né? Teve criança que passou a aula inteira no meu colo. Eu falei, você quer ficar na mesa? Não. Eu falei, tá bom, fica no meu colo. Mas vai ficar só no seu colo? Vai, ele quer ficar no meu colo. Ele não é uma aula que vai atrapalhar tudo. Mas talvez é uma aula que vai trazer toda a confiança que ele tá precisando. E aí essa criança, por exemplo, que ficou no meu colo a aula inteira só assistindo as outras crianças, chegou na outra aula e mergulhou. Sozinho, foi lá, enfiou o rosto na água e voltou. E você ensina outros professores também de natação, dá cursos? Ensino, dou curso. Eu tenho uma formação que chama Formação Tridágua. E eu uso como a base os banhos, falo pra eles trazerem as famílias pra aula. Eu sou a única doida que fala que eu quero pai e mãe presente na aula, né? Os professores querem os pais longe. Fala, sai daqui que vocês estão atrapalhando. E eu falo que não, que vocês precisam estar presentes na nossa aula, né? Pra ver o que você tá fazendo, o que a gente faz em casa, né? Isso, exatamente. Claro. Porque vocês que vão estar no resort, no hotel, na piscina. Praia, né? E aí vocês não sabem o que fazer, porque vocês são proibidos de assistir a aula. Não faz sentido isso pra mim. Se a causa é diminuir o afogamento, vocês têm que ser os primeiros a saber o que a gente tá fazendo. Sim. E aí eu ensino esses profissionais também por esse curso. Eu faço mentoria também pra eles. Então, eles fazem... É obrigação que eu coloco pra mim. Tem que ter algum curso meu online pra vir fazer a mentoria. Porque senão chegar muito cru, sabe? Só da base que sai da faculdade, tudo.
chega muito cru. Eu falo, não, vai assistir umas aulas e depois a gente conversa. Senão fica perdendo muito tempo ali, Entendi. né? De coisas que já estão gravadas minhas lá. Sim, E eles sim. acabam fazendo. E eu consigo indicar, porque chegam pais no meu perfil, cadê um professor em tal lugar que atende como você? Chegou uma de Londrina agora. A gente vai... Semana que vem ela vai começar a atender. A gente fez todo o processo de... Ela assistiu os Mentoria, cursos, tá. aí faz uma aula presencial comigo, Por videochamada. vídeo. Aham. E aí eu indico o aluno, falo, ó, pode ir com essa professora aqui que tá tudo bem. E tá dando muito certo, assim, Ai, mas... que bom. Mas eu vou a dedo, né? Ah, sim, é um trabalho de formiguinha. Mas, né? e essa parte que você falou da boia, por exemplo, meu filho começou agora, você acha que agora, a partir de hoje que a gente tá indo nos lugares, a gente deixa ele sem boia na piscina? Pode deixar sem boia. Existem 2 fatores. Você pode deixar sem boia, mas você tem Não que precisa falar rasa. com ele. Você tem que explicar. Você tem que falar. Por exemplo, se ele é uma criança que ama muito boia, como eu faria na minha aula se ele chegasse? Eu não ia falar pra você, nem traz a boia. Eu ia falar, traz a boia. Se você tá vendo que ele tá ficando inseguro, traz a boia. E aí ele vai fazendo a aula e a gente vai tirando a boia. Aqui eu tenho muitos equipamentos que me colaboram no resultado da criança. Por exemplo, eu tenho 3 tapetes de EVA com flutuação diferente. Então eu colocaria embaixo dele os 3, e aí eu vou puxando igual uma folha, assim, o EVA, e aí ele vai sentindo que a flutuação tá diminuindo, porém ele continua com a cabeça fora da água. E aí você vai apresentando outras flutuações para que ele entenda qual é a flutuação do corpo dele. Ele conhece 2, o do corpo dele e a da boia. E aí a gente precisa desses outros recursos, talvez nesse lugar que você falou que fantástico deve ter. E aí ele vai entendendo essas outras flutuações. Quanto mais experiência de flutuação você trazer para ele, mais ele vai relaxando e conseguindo se deslocar dentro da água. Entendi. Entendeu? E E aí você pode levar a boia, que foi a sua pergunta, você pode levar a boia. O interessante é não ficar 100% com a boia. eu tô tentando deixar 100 já em aquelas piscinas bem... Rasinha, que ele consegue bem engatinhar, rasinha. que ele fica sentado, sabe? Pode. Que assim, agora que ficar em pé, ficar aqui assim, eu já não deixo não, que desequilibrou, cai, ele não consegue levantar a cabeça. Sim. Mas nessas piscinas assim de brinquedão, assim, quietinha, eu deixo 100. E dicas. Quais as dicas que você pode deixar para as mães aí, para darem, assim, os primeiros passos na água com as crianças e não se sentirem, assim, tão inseguras? Ou dicas de segurança, né, na verdade, para as crianças aí com medo desses acidentes aquáticos que a gente vê. Ó, eu quero falar aqui que primeiro, para todo mundo que tá nos escutando, nos assistindo, a gente não consegue falar tudo isso num podcast. Lógico, certeza. E que as pessoas continuem buscando informação de educação aquática. Pode citar aqui? Tem Lógico. uma primeira plataforma de educação aquática chama Tubago. Tem Tubago. vários cursos dentro dessa plataforma, tudo gratuito. Foi o Davi Assef, que começou com 7 anos. E eu tenho meu curso lá também hospedado lá, que chama Primeira Vivências Aquáticas. Tubago? Tubago, Tubago, Tubago. E ele tinha muita dificuldade nos banhos. Ele chorava pra fazer aula de natação, toda essa história aí. E ele conta a história inteirinha dele lá. Tem vários cursos pra todo mundo ver. Eu não sei se tem algum curso pra inclusão. Eu vou até depois dar essa sugestão pra ele, porque de todos ele foi caçando, sabe? Todos os assuntos ele foi caçando e foi gravando. Então as pessoas podem começar assistindo esses cursos. É bem eu legal. acho que falta E onde muito é? profissional Qual pra dar plataforma aula que pra é? criança com deficiência. né? Ele fez o site dele, www.tubago.com.br. Beleza. É um site dele. Desculpa, eu Então não ouvi. falta profissional para dar aula de natação para pessoas com deficiência. Falta assim tanto para autismo. Você falou que atende quais as deficiências que você atende? Que você falou? Hiperlexia, autismo, também com dificuldade de mobilidade, mutismo, que eu também já atendi. O mutismo para mim foi o mais difícil de todos. É uma criança que só fala com o pai e com a mãe, não fala com mais ninguém. E ela nem olha para você assim, ela é bem difícil. Eu achei muito desafiador. Consegui entregar o resultado, mas aquilo que você falou, né, da linha, que você pega uma criança e já espera que ela vai fazer aquilo. Sim. Essa criança eu esperei de várias formas, de vários jeitos. A mãe amou minha aula, ela falou que, nossa, ela fez tudo. Mas eu tenho esse esperar na minha cabeça e pra mim eu não atingi nenhum tique, assim, Mas sabe? como ela só fala com o pai e com a mãe, como você falava que tinha que ser feito pro pai e a mãe falava pra ela, é isso? Não, eu dava aula pra ela, mas ela não falava comigo. Eu ia brincando, ela brincava comigo, mas ela não interagia comigo. Entendi. Não é nem Tá, falar. mas ela respondia
com o corpo que você pedia pra ela fazer. Muito sutilmente ela fazia assim, ó. Assim, muito sutilmente. Mas os pais tinham que interagir? Não, os pais não podiam estar na aula, senão ela não fazia também. Era algo bem difícil. Não, mas não por uma escolha minha. Sim. É uma escolha dela. Ela que falou pra eles que não era pra eles estarem. Vai ver que tinham... Todo mundo falou sim, e aí eles falaram que não era pra estar, e foi... Mas ela evoluiu também. Mas faltam sim profissionais que se especializem e entendam o desenvolvimento infantil. Eu acho que não seria nem a questão do diagnóstico, porque se você entende o desenvolvimento infantil, você vai entender muita coisa, né? Em relação à criança. E é isso que tá precisando, que eu vejo. Você falou das dicas de falar, o primeiro pode ser Tubagol, é muito importante vocês assistirem. Eu também tenho no meu canal do YouTube, é o mesmo que o Instagram, que é @afernandabeltramini. Tem bastante vídeos lá para as mães aprenderem. Tem gente que fala que a criança aprendeu a nadar só com o meu Instagram, e a mãe me manda o vídeo lá e eu fico toda feliz. Eu falo, isso aí, então tô fazendo o caminho certo. Mas eu tenho 3 pontos que eu falo que são os mais importantes. Tudo começa nos banhos, então a relação que essa criança tem lá no banho, ela vai passar pra piscina. Se ela não gosta do banho, tem mais chance dela chegar numa aula de natação chorando. O segundo é que a relação com a água, ela vem antes da técnica. Então não adianta você querer que uma criança bata a perna se ela não tá entendendo a flutuação dela na água, que é a relação dela ali na água, tá? E o terceiro é a segurança. E a segurança, ela não é habilidade, ela não é proteção, ela é consciência. Então, o que a gente tem que fazer com esses pequenos pra gente mostrar pra eles que a água não é perigosa, mas se eles entrarem numa piscina que não dá pé, possivelmente eles não vão conseguir sair dali. Ensinar pra eles que a água não é apoiável. Então, a criança tem consciência que não dá pra apoiar na água, ela não vai querer entrar lá. Quando eu começo o meu trabalho lá do começo, antes da criança engatinhar, é muito legal, porque a criança vem engatinhando assim, aí ela coloca a mão na água, ela afunda só uma única vez. Ela afunda a mão assim, ela volta, aí ela vem em outro lugar, como se do lado fosse apoiar, ela tenta, volta, ela vai, aí ela vê que não dá, ela vira e volta pra brincar no degrau ali onde dá. E quando eles estão andando é igualzinho. Eu falo pra mãe sempre, eu falo, fica de olho no pé dele, você vai ver, é uma vez só, não faz mais. Aí eles vão assim perto do pé, afunda, vê que não dá, aí você vê eles tateando assim, afunda mais... Aí eles olham assim, sabe? Aí eles reparam, não sabem nem falar ainda. Mas aí eles tentam mais um, não dá. Aí eles ficam só no degrau. Mas o que nós adultos fazemos? Tá chegando perto do degrau? A gente puxa. Tá chegando perto da piscina? A gente puxa. Então a gente não deixa eles viverem o próximo passo, que seria o da consciência. De que a água não dá pra apoiar, de que a água, se você entrar lá, você talvez não consegue voltar. A explicação pra criança traz muita segurança. Isso, né? Às vezes a gente fecha a privada, fecha a porta do banheiro, fecha tudo, põe tela, põe não sei o quê. Mas a maioria dos acidentes é o quê? Alguém esqueceu a tampa da privada aberta, alguém esqueceu a porta aberta, alguém esqueceu de fechar a piscina, né? Sempre tem alguém que vai esquecer. Agora... Mas isso você tá falando da conscientização, mas é isso. Conscientização para uma criança típica é uma coisa. Conscientização para uma criança atípica é outra. A criança, às vezes, autista em nível de suporte 2, 3, ela não entende que a água que ela pode afundar, ela vai entrar, vai pular. Por isso que as mães mas aí o trabalho é diferenciado também, né? Exatamente, Isso sim. É um trabalho mais delicado, dá pra ser feito e precisa de mais atenção. Porque eles são mais enérgicos, né? Então ele vai chegar, vai pular lá na piscina, não tá nem aí. Ele não vai ter essa apresentação assim que eu acabei de falar. Não tem esse entendimento. E deixa eu fazer uma pergunta agora... pessoal, o João, quando tá nadando, ele gosta de mergulhar. Mergulha. E aí, às vezes, ele esquece de voltar pra cima. Quer ficar lá embaixo. Não esquece, ele tá lá. Não, porque quando ele volta, ele vai voltar. Não, ele volta, aí ele... Sabe quando sai assim, ó? E aí começa a tossir, parece que ele engoliu. Eu acho que na hora que ele volta, não sei se ele abre a boca, engole água, o que acontece? Aí eu fico com medo. Gente, se eu não puxar esse menino, ele vai ficar lá embaixo. Ele vai uma piscina que dá pé? Dele. No caso, aconteceu essas situações na piscina de um hotel. Dava pé. Então, ele queria que eu jogasse as coisas lá embaixo, pra ele buscar lá embaixo e tal. E aí, ele ficava. Aí eu falava, meu Deus, ele vai voltar? Quando ele voltava... porque ele tava quase perdendo o fôlego, né? Então, mas eu queria entender se tem como eu ensinar ele, ou obviamente na natação vai ensinar, a parte dele ter essa consciência
tipo, tá diminuindo o ar, eu tenho que voltar pra puxar o ar, entendeu? Isso, Esse exatamente é o ponto. isso que você falou. Trazer pra essa criança, ó, você não consegue ficar lá embaixo tempo tanto todo. tempo. A gente pode pensar assim, que essa criança, ela não tem noção do fôlego dela, da Exatamente. quantidade de ar. Aí a gente precisa falar, lembra da informação organiza? Fala assim, ó, na hora que você vê que tá acabando, você precisa subir. Só que o que essas crianças fazem? Elas ficam até o último minuto e elas dão um tranco lá no fundo da piscina e sobem rápido. Essa velocidade faz entrar água no nariz. E às vezes eles engasgarem e eles acabam engasgando por causa da velocidade que eles subiram. Aí você precisa fazer essas duas informações com ele. Falar pra ele que não pode ficar tanto tempo lá embaixo pra ele regular o fôlego dele, a quantidade de ar que ele consegue ficar. E o segundo, que ele tem que subir devagar. Talvez você deve ver ele subindo explodindo ou não? Algumas vezes ele sobe explodindo, porque acho que acaba lá embaixo o ar. Aí o que acontece? Aí eu fico com medo, ele tá lá embaixo, eu fico puxando, sobe, ele querendo ir pra baixo, sobe. Isso é consciência, né? Então, corporal, consciência do fôlego. E talvez vai isso, adquirindo, fazendo também a natação com regularidade, ajude ele ter mais consciência. Porque eu falei, filho, porque assim, ele não desce, vamos supor, eu tô nadando lá, eu atravesso uma piscina inteira sem voltar e pegar o ar, mas eu tenho técnica, né? Faço bolinha, solto o ar, etc e tal. Ele, por mais que eu fale pra ele, faz a bolinha, é diferente você falar pra uma criança de 7 anos, olha, quando faz a apneia... Ele assoa o nariz? Ele assoa, é o mesmo movimento. Às vezes a gente fala pra eles fazerem bolinha, só que eles não entendem como é que faz bolinha, né? Eu falo pra eles assim, vamos assar o nariz embaixo da água? Ou eu falo assim pra eles, ó, eu tenho uma fábrica de bolha de sabão dentro do meu nariz, quer ver? Aí com a voz eu entro na água fazendo assim, ó, porque esse som faz sair o ar pelo nariz. E aí ele vai começando a entender que ele também tem essa fábrica de sabão aí dentro do nariz deles. Eles adoram que chama de fábrica de sabão. Ou assoar nariz. Tem crianças que não assoam o nariz por causa que faz a lavagem nasal, tem mais dificuldade. Mas eles, como se assoam o nariz, só de você trocar o verbo, né? Ao invés de fazer bolinhas, falar assoar no nariz, eles acabam fazendo. E aí ele consegue, talvez, até controlar melhor o ar, né? Do que descer na apneia. Ou às vezes ele solta o ar todo pela boca, e a boca, como é maior, vai tudo de uma vez. Aí ele nem subiu e engasga. Exato, acho que ele solta e aí ele sobe, puxa o ar e aí entra tudo. Então, dá essa explicação pra ele, você vai ver que vai ser legal. Ele vai aprender, tenho certeza. Então, no seu YouTube tem todas essas dicas. Você mesmo faz o vídeo, ensina todo mundo. Vou gravando. Eu comecei a gravar faz pouco tempo. Tem acho que uns 10, 15 vídeos. Mas eu sempre vou subindo, um vídeo ou outro. Tudo que eu vou vendo que as pessoas têm mais dificuldade, vou subindo. No Instagram também. Pra ajudar as pessoas que, assim, a natação, ela é um esporte de luxo, né? Ela é um esporte caro, ela não é um esporte acessível. Quando você acha uma piscina acessível, no inverno ela fecha, porque ela não tem aquecimento. Então, como que a gente vai lidar com afogamento se não tem informação, não tem educação aquática? Aí vem a gente, né, pela internet, tentando dissipar informação boa, de qualidade. Vocês aqui com Voz da Inclusão, meu Instagram, o Tubagol. E a gente aos pouquinhos vai mudando. Aí é um trabalho de formiguinha. A realidade. Pra daqui 20 anos a gente falar assim, nossa, zerou o afogamento infantil, já pensou? Que delícia. Eu espero que eu te mande um vídeo logo mais do Gabriel dando braçada Eu vou lá, amar. aprendendo a nadar. Mas enquanto isso, a gente vai te presentear aqui pra você ficar ainda mais linda. Muito obrigada. Da Easy Cosméticos. Obrigada, Easy. Olha, por deixar temos essas aqui. mamães Pode também. ver? Pode ver? Claro. Pode. Vamos ver. Nossas convidadas, Tá né? tapando aqui, peraí. Obrigada da Chex. Cheirosa. Também, né, Flávia? Olha Aliás, lá. a Chex. Sim, sem dúvida. Isso daqui é ótimo, hein? Pra quem entrar na piscina. Não é verdade. Já faz o jabá, ó, pra quem Você dá aula todos os dias? O tempo inteiro. Eu vivo na água, sou uma Olha sereia. lá. Kit de reconstrução da Easy, maravilhosa. Tem kit de nutrição, kit de reconstrução. Verdade, pra legal. loiras, né? Loira na água. Amei, muito eu obrigada, era loira, gente. Era pesado meu cabelo. Pesado assim, seco, né? E aí tem o kit loiros da Easy, muito bom também. E a Easy é a nossa parceira aqui, que deixa a mulherada mais bonita. E a TX, que é o que você falou do estúdio, que é lindo, maravilhoso, aqui onde a gente grava. É lindo. Vocês que estão aí assistindo, isso aqui é lindo. O estúdio aqui é da TX. A TX é uma empresa de outsourcing financeiro, contábil e RH. E ela que abraçou aqui junto com a Easy o nosso propósito de levar acolhimento e informação para as famílias atípicas. Isso. Fernanda,
nesse sentido, eu queria agradecer você, viu, de ter aceitado o convite, enfim, de vir aqui até nós para a gente gravar esse episódio cheio de informação importante para as famílias, né? E obrigada também por fazer um serviço e ter um propósito, uma missão com a sua profissão também, né? Seu filho sabe nadar? Com certeza. Levar É um peixe. aí essa informação e a prática esportiva e a natação para as pessoas, viu? Muito obrigada. Um livro do Gabriel pro Bento também. Ah, ele vai amar. Olha só, Gabriel, menino sorriso. Isso. Amei. Aí depois Muito você obrigada. me conta o que ele achou. Tem também o meu livro para quem quiser ler. Ele chama Tudo Começa nos Banhos. É o meu primeiro livro. Ele tá disponível digital. Quem quiser adquirir, entra no @afernandabeltramini pelo Instagram, conversa comigo que eu passo para vocês. E em breve vai ter ele também físico aqui, igual do Gabriel, para vocês trazerem muita vivência aquática através dos banhos. E para terminar, eu falo para vocês uma frase que eu amo, que é por mais corações batendo e por menos vidas interrompidas pela água. Ah, que bacana, isso que aí. lindo. É isso aí, muito obrigada, pessoal. Obrigada. Vai lá, se inscreve, curte. Compartilha para todas as crianças, todas as Comenta. mães que amam água, mas tem medo de água, né? Porque assim, a gente ama, mas a gente tem medo, né, dos nossos filhos lá na água. E é isso mesmo, vamos deixar esse medo de lado e vamos. Compartilha e curte se vocês gostaram desse conteúdo, tá bom? Obrigada, Fernanda. Obrigada. Fernanda. Tchau, pessoal.